Gente, me chamo José Luiz, para quem não me conhece, sou coordenador de PGM, pastorei uma galera de jovens da Rede Mais, junto com o pastor Luiz, com a pastora Andréia, e é muito bom, eu amo estar ministrando a palavra de Deus, eu fui chamado para fazer isso, para cuidar de pessoas, e eu fico muito feliz por isso. Bom, nossa mensagem de hoje tem uma pergunta: você tem medo de quê? Você já parou para pensar qual é o maior temor da sua vida? Principalmente em tempos pandêmicos, né, gente? A gente percebe que é uma pergunta difícil de fazer, né? Você tem medo de quê? Em momentos onde nós estamos perdendo pessoas ficando desempregadas. Eu estava dando uma olhadinha e existem vários tipos de medo. Eu queria compartilhar algumas coisas com vocês. Vocês já ouviram falar de glossofobia? Glossofobia é o medo excessivo de falar em público. Aquela pessoa que tem medo de falar em público, ela tem esse tipo de fobia. Claustrofobia é mais fácil, né? Claustrofobia é o horror a lugares fechados. Aerofobia, eu não conhecia essa, gente. Aerofobia, horror de ficar ao ar livre e de corrente de ar, né? Num parque, por exemplo, a pessoa tem medo de estar num lugar em público, aberto. Ela tem medo de estar num parque, por exemplo. Acrofobia, medo de altura. Quem aqui já pulou de bungee jump? Tem algum corajoso aqui ou não? Tem uma menina ali pulou de bungee jump. Mais alguém? Eu não sei se vocês já presenciaram, principalmente quando antigamente vinha um bungee jump aqui para Campo Grande, e a gente via os corajosos, né? O cara falava assim: não, eu vou, deixa comigo. E aí ficava aquela gurizada tudo pilhando, ele vai, o cara, não, pode deixar que eu vou. Aí o cara sobe no elevadorzinho, aí aquele negócio começa a subir, parece que não para mais, as pessoas vão ficando pequenininha, e de repente você não vê ninguém pulando. De repente volta o elevadorzinho, o cara desistiu lá em cima. Existem vários tipos de medos. Eu tenho uma amiga que morre de medo de inseto. Uma joaninha assim, já sai gritando. Perder o emprego, ficar sozinho. Mas eu quero falar com você hoje a respeito da tanatofobia, que é o temor doentio da morte. Pesquisas revelam que o medo da morte sempre aparece no top 5 ali dos medos citados. E é impressionante perceber que são citados em todas as classes sociais e na maioria das idades, salvo as crianças e os adolescentes, que não têm muito medo de morrer. Mas o interessante é que não é o medo da morte pela morte, mas toda a atmosfera que envolve a morte. Como, por exemplo, perguntas, né? Para onde vamos? O que acontece depois da morte? Será que existe perdão para os meus pecados? Será que existe alguma chance de eu estar num lugar legal, num lugar diferente, depois que tudo isso acabar? Eu quero falar contigo a respeito, não da morte, mas eu quero falar sobre vida. Eu quero falar sobre a revelação da justiça de Deus, a justificação pela fé em Jesus Cristo. E eu te convido a abrir sua Bíblia ou acessar sua Bíblia em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, versículos 21. Abre a sua Bíblia, você que está em casa também participe conosco, né? Vai mandando no chat aí, vai conversando com a gente, vai ter uma galera lá atendendo você também. Romanos capítulo 3, versículos 21 até o 31 nós vamos ler. Eu estou lendo na nova versão internacional, na NVI, então pode ser que a tua versão esteja um pouquinho diferente, mas a essência é a mesma. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e destituídos da glória de Deus, estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo da vanglória? É excluído.
Baseado em que princípio? No da obediência da lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? De maneira nenhuma, pelo contrário, confirmamos a lei. Eu quero te convidar para deixar sua Bíblia aberta, e eu quero te convidar para orar comigo, e você em casa também feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, nós estamos diante dela, e é muito bom, Pai, poder saber que nós somos aceitos mediante a fé em Cristo Jesus. Abençoa os meus irmãos, que seja uma palavra mesmo do coração do Senhor para o coração dos meus irmãos aqui, Deus. Eu te agradeço pelo privilégio, a oportunidade de estar aqui ministrando a palavra. Usa-me conforme o teu querer, assim eu peço em nome de Jesus. Amém, amém. Bom, eu queria, antes da gente entrar um pouquinho nesse texto, eu queria trazer um panorama do que estava acontecendo aqui. O apóstolo Paulo, ele nos apresenta uma tese. Que tese é essa? A tese é o objetivo de provar que todos os homens são igualmente pecadores, sem exceção. Somos todos culpados, somos transgressores da lei, erramos com Deus. Quando Adão peca lá no Éden, então a humanidade cai com ele, com Adão, né? E esse DNA do pecado, ele é igualmente repassado para todos nós. Então Paulo escreve essa carta aos romanos. Paulo não foi o fundador da igreja de Roma. Essa carta de Paulo aos romanos antecedeu a ida dele até Roma. Paulo era conhecido como apóstolo dos gentios. Nascido em Tarso, na Cilícia, ele era judeu, puro sangue, como diziam. Israelita circuncidado da tribo de Benjamim e também cidadão romano. Ele tinha essas duas nacionalidades, nessas cidadanias. Ele era tanto judeu e também cidadão romano. Ele era um membro zeloso do partido dos fariseus, perseguidor da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, na estrada para Damasco, Paulo tem um encontro com Cristo. Paulo estava indo atrás de cristãos, ele era um perseguidor da igreja. Então ele, com a carta da igreja, dos sacerdotes, ele tem autorização para prender, subjugar os cristãos. Então, nessa estrada, indo para Damasco, ele tem um encontro com Cristo, e de perseguidor da igreja se torna o maior evangelista, ou um dos maiores evangelistas de todo o tempo, escrevendo 13 cartas no Novo Testamento. Esses dados que eu tirei, você pode achá-lo na Bíblia. Em Filipenses capítulo 3, versículo 5, você encontra essas informações acerca do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios. Então Paulo começa escrevendo a sua carta, e então no primeiro capítulo, no capítulo 1, que antecede isso que nós lemos, Paulo está falando acerca dos gentios, dos pagãos, aqueles que não tinham a lei de Deus. E Paulo fala que eles estariam ali afundados no pecado, cegos na idolatria, entregues à degradação moral, pervertidos dos seus caminhos originais, sabendo que eram passíveis de morte porque praticavam essas coisas, continuavam fazendo, e não só continuavam fazendo, mas aplaudiam aqueles que faziam. Então no capítulo 2, Paulo fala a despeito dos moralistas. Paulo adverte os moralistas que condenam os pagãos, mas que no fundo fazem as mesmas coisas que eles, não sendo em nada melhores. Condenam seu irmão em público e fazem a mesma coisa no secreto. E esse é o grande problema do moralista. Não sei se você já conhece algum. O moralista, ele é muito duro com os outros, muito duro com os seus pares, mas muito complacente consigo mesmo. Ele julga muito duramente, mas é complacente consigo mesmo. Então, avançando ali no capítulo 3 de Romanos, Paulo fala especificamente para o seu povo, o povo judeu, o povo eleito de Deus, aqueles que que tinham a lei da revelação de Deus, e muitos judeus se vangloriavam, se exaltavam porque eram o povo eleito, e Paulo fala que eles eram pecadores, tão quanto os outros. E nessa tese que Paulo apresenta para nós nesse texto, que todos somos pecadores, eu acho muito legal o que Paulo faz, porque no jargão popular, Paulo coloca todo mundo dentro de um balaio. Não sei se você já ouviu essa expressão, balaio, mas uma cesta, um saco. Paulo coloca
todos dentro de um saco e diz: todo mundo pecou. Não existe nenhum justo, todos estamos condenados, porque o salário do pecado é a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23. O pastor Hernandes Dias Lopes, um pastor presbiteriano, disse o seguinte, achei uma frase que eu achei interessante: antes de abrir a porta da graça, Paulo joga todo mundo na prisão da condenação do pecado. Então, para que serve a lei? E é importante isso para a gente poder entender esse texto. Eu quero que você olhe comigo no versículo 19 do capítulo 3, a gente estava lendo o 21, puxa um pouquinho para trás, vamos ler do 19 ao 20, só para a gente contextualizar. Paulo fala acerca da lei. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca, e todo mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então Paulo está nos dizendo aqui que a lei ela tinha uma serventia, nos mostrar aonde nós estávamos errando. Então a lei ela vem para dizer: ó, você deve fazer isso, ó, você não pode fazer isso, se você não fizer isso, você está em pecado, então você precisa seguir. Então a lei ela vem e nos traz o pleno conhecimento do pecado. Então o primeiro ponto que eu quero trabalhar com vocês, que eu queria que você anotasse aí na sua Bíblia, no seu coração, no seu celular, primeiro ponto dessa passagem, que nós somos aceitos mediante a fé em Jesus Cristo, onde vem o termo sola fide, do latim somente pela fé, que foi um dos pilares da reforma protestante de Martinho Lutero. Eu queria que você voltasse no versículo 21, agora eu vou ler na NTLH, na nova tradução da linguagem de hoje. Acompanha comigo aí, Romanos capítulo 3, 21. Mas agora Deus já mostrou que o meio pelo qual Ele aceita as pessoas não tem nada a ver com a lei. A lei de Moisés e os profetas dão testemunho do seguinte, versículo 22. Deus aceita as pessoas por meio da fé que elas têm em Jesus Cristo. Gente, nós brasileiros somos conhecidos por sermos um povo de fé, não é verdade? As pessoas olham para a gente: vocês são um povo de fé. Nós vivemos, como a pastora Andréa orou aqui, nós vivemos em muitas lutas, muitas dificuldades, nós somos um povo de fé. E eu me lembro, eu tenho um tio que todo final de ano, ele vai lá na Caixa Econômica Federal fazer a famosa fezinha. Ele vai lá para jogar na Mega Sena. Espero que você não faça isso, meu irmão. Mas ele vai lá fazer a fezinha. Você já deve ter ouvido ou mesmo expressado a frase: eu estou botando fé que esse negócio vai dar certo. Principalmente dentro de uma empresa, de um negócio, alguma coisa. Ou mesmo, eu conheci uma garota que agora, estou colocando uma fé que agora vai, e os solteiros dizem amém. Porém perceba, meu irmão, que no texto Paulo fala, não é a fé que nos justifica, é a obra que Cristo fez. A fé ela é apenas um instrumento pelo qual, utilizada na obra de Cristo, nos torna justo. O autor de Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, vai dizer o seguinte: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Meu irmão, presta muita atenção. Se nós somos aceitos mediante a fé em Cristo, e nós somos de carne e osso, vivemos no mundo, não somos daqui, mas vivemos aqui, como que Deus vai te ensinar a ter fé? Você já parou para pensar nisso? Como que a gente pode aprender a ter fé? Será que existe algum mecanismo, algum modelo para que a gente aprenda a ter fé? Eu quero te dizer que Deus já desde o começo já implantou isso em você, a fé. Por isso que às vezes as pessoas ficam perdidas, elas têm fé em tudo quanto é coisa. Eu quero que você preste atenção durante essa semana, na sua vida, porque Deus vai te ensinar a ter fé no seu cotidiano. É lá nas suas lutas diárias, é lá na sua empresa, é lá na sua faculdade, é lá nas lutas que você tem no dia a dia que Deus vai te ensinar a ter fé. Eu quero te dar um exemplo prático de como Deus tem me ensinado a viver pela fé, como a gente tem aprendido a viver pela fé. Bom, minha oração em 2013, acho que eu já testemunhei algumas vezes isso aqui, mas a minha oração em 2013 era para que eu fosse relevante no meio empresarial. Eu sou administrador de empresas, tenho uma empresa também, sou empresário aqui na cidade, e sou seminarista também, estou estudando
para melhorar o meu ministério também aqui na igreja. Mas enfim, em 2013 eu orava para ser relevante no meio empresarial. Eu queria fazer diferença aonde eu estava. Então eu abri uma pequena empresa em 2013, só que em 2014 eu estava praticamente quebrado. Sabe como é que quebra uma empresa? Quando você tem muita despesa e pouca receita. Isso serve para nós também na pessoa física. Quando a gente gasta demais, a gente acaba gastando, entra de menos e acaba dando problema. Então eu quase fechei a empresa 9 meses depois, em 2014. Porém Deus falou poderosamente comigo. Deus falou que iria utilizar essa empresa, usar essa empresa para benefício do reino. E gente, eu vou te falar, em 2014 eu trabalhava com meu pai, meio período, e tocava essa empresa. E Deus, eu me lembro que muitas vezes eu saí do escritório à tarde, eu ia para o Parque das Nações, sentava debaixo de uma árvore, não sabia o que ia fazer, e chorava ali, orava, buscava Deus. Deus começou a me ensinar em pequenas coisas, comecei a sentir Deus ali naquele lugar, nos pássaros, na brisa que batia sobre o meu corpo, e eu chorava, e eu queria ser relevante. Então, não só quebrado praticamente a minha empresa, Deus me pede, a única coisa que eu tinha, quer dizer, na verdade a minha esposa também trabalhava, mas me pede o meu sustento, o trabalho que eu tinha com meu pai. E eu ouvia aquilo, eu falava, meu Deus, que coisa louca. Gente, em 2013 nós tínhamos 4 funcionários, hoje nós temos mais de 100 funcionários. Gente, para a glória de Deus, se eu olhando para o meu eu de 8 anos atrás, e se eu estivesse lá atrás e olhando para o meu eu de 8 anos para frente, eu não tinha como imaginar que Deus ia fazer o que fez dentro da empresa. E eu não estou aqui revelando teologia da prosperidade para você não, meu irmão. Eu só estou te falando que Deus vai te ensinar a ter fé no seu cotidiano. Hoje a gente emprega pessoas do pastor Marcos, do Nova Criatura. Nós temos homens lá, empregados na empresa. Tem gente comigo há 6 anos. Temos meninas do Nova. Somos parceiro também do Nova, com a pastora Viviane. Beijo para a pastora Viviane, pastor Evans, hashtag, tamo junto. E eu fico muito feliz de poder perceber como Deus usou essa empresa e como permitiu com que eu pudesse andar pela fé. Porque lá atrás eu não enxergava o que eu ia viver hoje. Eu só precisava crer. Então Deus nos ensina no meio do caminho a tão somente crer. Então o primeiro ponto que eu pedi para vocês anotarem, o que é? Somos aceitos mediante a fé em Jesus Cristo. E não é a fé pela fé, mas é uma fé racional. O segundo ponto que eu quero tratar com vocês: Deus ele tem um plano para nos salvar. Deus é um Deus que nos justifica, e aqui é importante a gente observar. Voltamos para a palavra. Um pouquinho antes do versículo 23 vai falar assim: não há distinção. Versículo 23: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Versículo 24: sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Eu queria que você repetisse, mas repete aí com gosto mesmo. Fala assim: eu sou justificado gratuitamente pela graça de Deus. Meu irmão, você é justificado gratuitamente pela graça de Deus. O que é justificação? É possível alguém ser justificado fora de Cristo? Absolutamente não. Dentre algumas definições, justificação é o conjunto de argumentos apresentados por alguém em sua defesa ou em favor de alguém. Ela deriva da palavra latim justificare, que significa tornar justo. Então a justificação é um termo jurídico, é um termo que ele é um ato exclusivo de Deus e não é um processo. Eu quero chamar a atenção de vocês porque isso é importante. A justificação, ela acontece fora da gente, não dentro da gente. Ela acontece no tribunal de Deus. Ela é um ato declaratório de Deus. Eu queria trazer um comparativo do que é um ato e do que é um processo, para que você possa entender. Muitos irmãos, ou já conversei com 2 na verdade, que tinham divergências quanto à justificação e santificação. Poxa, eu preciso ser santo para ser justo, ou eu sou justo para ser santo, qual que é a diferença? Eu trouxe isso para vocês. Em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 15, a Bíblia vai falar assim: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A santificação, meu irmão, ela é um processo. Ela é um processo que começa na sua conversão,
Ou seja, quando você lembra quando eu falei de Paulo? Paulo teve um encontro com Cristo na estrada para Damasco. Então ali começou o processo de santificação de Paulo. Então a santificação ela é um processo que começa na nossa conversão e vai até a nossa morte. Vai durar até você morrer. Você percebe que no processo de santificação é possível que alguém esteja mais perto de Deus do que você. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, você acha que ela era uma mulher piedosa ou não? Acreditamos que ela era uma mulher piedosa. Se nós olharmos para a vida dela, será que nós somos tão santos quanto ela? Billy Graham, por exemplo, será que você é mais santo que Billy Graham? Eu tenho as minhas dúvidas quanto à minha história. Eu trouxe uma história muito interessante para vocês quanto à santificação, que eu achei super legal. Tem uma história que perguntaram a George Whitefield, que era um líder religioso da linha calvinista, o que ele achava de John Wesley, que era um outro líder religioso, porém arminiano. Ele disse que, perguntaram para ele o que ele achava, George Whitefield, o que você achava do John Wesley? E ele falou, cara, olha, é o homem mais santo que eu já conheci, é o homem mais piedoso que eu conheci. Então perguntaram para ele, você acha que você vai encontrá-lo no céu? Porque arminianos, eles falam sobre, eles divergem com relação à salvação. Então o arminiano fala a respeito do livre-arbítrio, né? Então você é salvo se quiser, e os calvinistas falam que você é salvo pela graça. Então perguntaram para ele, você acha que você vai encontrá-lo no céu? George Whitefield falou, não vamos não. Aí os críticos falaram, nossa, né? Apoiado, né? Ele falou, aí, só que ele continuou, ele falou assim, ele vai estar tão pertinho de Deus, que a gente não vai nem conseguir chegar perto. Então, o que eu quero dizer com isso, meu irmão? Que a santificação é um processo, e a santificação, ela depende de mim. Eu preciso escolher também me santificar. Eu estou num processo de santificação. A justificação ela é diferente, ela é um ato declaratório de Deus, é um ato do próprio Deus, e ela não depende de mim e de você. Nós já somos justificados gratuitamente, por meio de Cristo. Isso não depende de mim e de você. Eu vou tentar exemplificar de uma forma bem prática. Vamos tentar distinguir aqui a justiça humana da justiça de Deus. Eu quero fazer uma pergunta para você, eu quero que você pense. É justo a justiça humana justificar o injusto? Presta atenção. É justo a justiça humana declarar inocente alguém que seja culpado? Vamos imaginar que um ente querido seu, hipoteticamente, foi morto por alguém. Alguém matou essa pessoa, seu ente querido. Então tem o julgamento, tem o momento do júri lá, e está o juiz, está a parte acusatória, a parte da defesa, e um réu confessa, ele falou, não, eu matei mesmo. Mas, não obstante a isso, o júri ainda vai mostrar ali uma câmera que realmente provou que ele pegou a arma e matou. E o juiz vira para o réu e fala, não, sim, você é completamente culpado do seu delito, você é totalmente culpado. Mas esse tribunal aqui te absolve do seu crime. Eu pergunto, a justiça foi satisfeita? Sim ou não? Foi satisfeita? Um injusto sendo justificado? Ok, vamos então para o tribunal de Deus. É justo Deus, sendo justo, justificar um outro justo? Olha que pergunta interessante. Se Deus justificasse o justo, então a justificação seria por meio das obras. Então independeria da minha fé. Mas a justificação, meu irmão, é para o injusto. Olha que coisa louca. A justificação é para o injusto, é para mim, é para você. A justiça de Deus se manifesta sem a lei. Quando nós entendermos o conceito da justificação, ela se torna um bálsamo e um descanso para a nossa alma, porque eu e você somos culpados, nós erramos, nós transgredimos. Então, como Deus sendo justo, em Salmos 7, o salmista vai dizer que Deus é o justo juiz, como Deus sendo justo pode declarar alguém que é injusto, como eu e você, justo, sem comprometer o seu caráter ou senso de justiça? E a resposta é, pela cruz. Somente pela cruz nós somos justificados. Não há nada que eu ou você possa fazer para merecer, para sequer merecer isso. Nós somos justificados pela fé em Cristo. E simplesmente isso. E aqui existe uma grande diferença entre o Deus da Bíblia e as outras divindades. Porque
para que você possa aplacar a ira da divindade, você tem que entregar um prato de comida, você tem que se penitenciar, você tem que fazer alguma coisa para que aquela divindade não se ire contra você. E aqui Deus é um Deus amoroso, porque Deus te ama. Simplesmente, Deus te ama. A justificação de Deus, ela não só te perdoa, meu irmão, como ela te dá um crédito infinito. Ou seja, quando você chegar no céu, Deus vai puxar a tua capivara lá, e vai olhar e vai falar assim: nossa, não tem nada escrito aqui. Você foi justificado. E ela é diferente do perdão, porque o perdão, ela só te perdoa. A justificação, além de perdoar, ela te dá um crédito. Vamos imaginar que você está devendo um irmão aqui da igreja. Não pode, tá, gente? Mas vamos imaginar. Misericórdia, né? Vamos imaginar que você está devendo alguém. Não. Vamos imaginar que você está devendo 500 mil, tá bom para você dever? Barbaridade. Vamos dizer que você está devendo esse irmão, e esse irmão, esse credor, chega para você e fala assim: olha, a partir de agora você está perdoado, você não precisa mais me pagar. Oh, glória. O fato dele ter perdoado você não muda a sua condição. Se você de repente está sem dinheiro, passando por crise financeira, o perdão só vai dizer que você não tem mais a dívida, mas você continua na mesma situação, na mesma condição. A justificação, meu irmão, além do perdão, ela te dá o lugar à mesa. Ela permite que você entre no Santo dos Santos com o Senhor e você possa desfrutar do céu, junto da presença de Deus. É lindo isso, meu irmão. E o terceiro ponto que eu quero trabalhar com vocês: a ira de Deus não está mais sobre você. Versículo 25, voltamos para a Bíblia aí. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Versículo 26, em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Cristo Jesus. O termo que salta para mim, meu irmão, aqui é propiciação. Deus o ofereceu, ou seja, ofereceu a Cristo como sacrifício para propiciação. O termo propiciação, ele faz referência à ideia de que a morte de Cristo afasta a ira de Deus. Ou seja, ela foi aplacada com a morte de Cristo. Você entende? Você não precisa mais deixar um prato na encruzilhada. Você não precisa mais se penitenciar, porque Deus já fez tudo. Jesus já fez tudo na cruz do Calvário. Quando ele estava pregado, sendo pregado naquele madeiro, você estava sendo pregado com ele. A palavra grega para propiciação é hilasterion, que significa um sacrifício expiatório e uma vítima expiatória. Vamos lembrar da ZBD aqui. Propiciação lembra o quê? Me ajuda aí. Propiciação lembra? Propiciatório. O que era o propiciatório? Alguém lembra aqui? O propiciatório era a tampa da Arca da Aliança. Onde que ficava a arca? Alguém lembra, gente? No Santo dos Santos. O que tinha dentro da arca? As tábuas da lei dadas por Moisés. O que mais? Vaso de maná. O que mais? Vara de Arão. O sumo sacerdote, aliás, quem que poderia, eu já dei a resposta aqui, né? Quem que poderia entrar no Santo dos Santos? Sumo sacerdote. Quantas vezes por ano? Uma vez por ano. O que o sumo sacerdote fazia no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, uma vez por ano? Expiação pelos seus próprios pecados e também o pecado do povo. Meu irmão, o sumo sacerdote entrava ali com o sangue do cordeiro e derramava em cima do propiciatório, que era a Arca da Aliança. Ele derramava aquilo ali para expiação dos seus pecados e dos pecados do povo. Agora eu te pergunto, o sangue do cordeiro tinha poder para expiar o pecado? Aquela simbologia do sangue era para simbolizar que o sangue estava em cima sob a lei. Estava sobre a lei, melhor dizendo, sob embaixo, né? Estava sobre a lei. Então, quando Deus olhava aquilo ali, aquele sangue derramado no propiciatório,
Ali já era uma menção de Jesus, ali já era uma menção de que Cristo viria como o Cordeiro perfeito que tira o pecado do mundo. Então Deus passava por cima daquilo ali e a sua ira era aplacada. Eu volto a perguntar para você o que eu fiz no começo da pergunta: você tem medo de quê? O que te aflige? Você tem um Deus que te aceita mediante a fé? Você tem um Deus que te justifica gratuitamente por sua graça? E você tem um Deus que te perdoa? Você tem medo de quê? Qual é o seu temor? O que Deus faz é nos providenciar um escape. E Ele coloca toda a sua ira em Jesus no momento da crucificação. A ponto de Isaías dizer que agradou ao Senhor moê-lo por expiação do nosso pecado. Agradou ao Senhor moê-lo por expiação do nosso pecado. Eu vou caminhando aqui para o final, os meninos já estão até subindo aqui. Queria te perguntar, meu irmão, que amor é esse? Que amor é esse? Eu quero que você pense no seu melhor amigo, na sua melhor amiga. Pense aí, traz à memória aí a imagem do seu melhor amigo. Quem que é ele? Ele está aqui, possivelmente esteja aqui com você, ou você deseja muito que ele estivesse aqui com você. Você o ama demasiadamente, você conversa com ele, você compartilha com ele as suas vitórias, as suas lutas, as suas derrotas, vocês choram juntos quando acontece algum problema, vocês jantam, almoçam juntos, vocês fazem programações juntos. Mas eu te pergunto, você seria capaz de se entregar, de trocar a morte do seu amigo pela sua? Você seria capaz de se entregar pelo seu melhor amigo, por essa pessoa que você está imaginando? Talvez até a gente se entregaria. Mas eu pergunto para você que é pai: você entregaria o seu filho em favor do seu amigo? Você entregaria a sua filha em favor do seu amigo? Quanto te custou a justificação? Não te custou nada, nem um centavo, nem uma posição social, não te custou nada. Mas isso não significa que a justificação foi barata. Ela custou tudo para Deus. O seu único filho morto para nos redimir, para nos justificar gratuitamente. Eu queria que nessa noite você parasse e pensasse um pouco sobre o sacrifício salvífico de Cristo. Eu queria que você parasse um instante e pensasse: Deus entregou tudo por você. Deus entregou tudo para você. Deus deu o único filho. Em João 3, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, tanto, que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha vida eterna. Que amor é esse? Você não precisa temer nada, mal algum vai te alcançar. Eu queria fazer um convite, na verdade não eu, mas o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus quer te fazer um convite nessa noite. Você que veio aqui, que entrou aqui, que nem imaginava estar aqui, mas está sendo guiado pelo Espírito Santo. Você que entrou aqui, está sentindo uma vontade de conhecer mais desse Jesus, conhecer mais desse Cristo, desse Deus que entregou o seu único Filho, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tenha a vida eterna. Eu queria convidar você para fazer parte dessa família. Jesus quer convidar você nesta noite. Tem alguém aqui que ouve o chamado de Jesus e gostaria de entregar a sua vida a Ele?
Há alguém nesta noite que gostaria de fazer uma oração de entrega? Há alguém nessa noite que sente no coração que precisa entregar a sua vida para Jesus, que precisa mudar o rumo da sua vida, que precisa mudar a direção da sua vida completamente e se entregar para esse Jesus? Há alguém nesta noite? Você em casa que sente no coração esse desejo, eu quero orar com você nessa noite. Se você mesmo que esteja aqui não ficou envergonhado de levantar sua mão, eu quero que você faça essa oração comigo. Meus irmãos, eu peço que interceda nesse momento. Eu quero que você faça essa oração com todo o seu coração. Senhor Jesus, faça essa oração, meu irmão. Senhor Jesus, eu sei do meu pecado. Agora eu entendo que o Senhor me justificou por meio da fé em Jesus Cristo. Agora eu entendo que eu sou justificado gratuitamente, que não dependo de fazer absolutamente nada. Nada do que eu faço, nada do que eu faça vai mudar o seu amor por mim. O Senhor já justificou. O Senhor nos justifica gratuitamente mediante a fé que nós temos em Cristo Jesus, mediante a sua graça. Eu entrego o meu coração, eu entrego a minha vida, para que o Senhor possa conduzi-la. Nesse momento eu saio do banco do motorista e deixo o Senhor Jesus entrar e guiar a minha vida e dirigir a minha vida, para que em nome de Jesus eu possa caminhar segundo a tua vontade, os teus propósitos na minha vida. Eu oro em Cristo Jesus. Amém e amém. Você que está em casa e fez essa oração, tem um QR Code na tela. Você pode apontar aí e pedir para falar com a gente, ou no próprio chat mesmo. A gente vai entrar em contato com você, os pastores, estaremos entrando em contato contigo, para te incluir no PGM e fazer parte dessa grande família que é Jesus. Meus irmãos, tem esse QR Code, pastor, obrigado. Se você quiser, só apontar esse QR Code, que nós vamos entrar em contato com você. Nesse momento eu quero chamar meus irmãos para a gente estar orando. Eu quero fazer louvando, eu quero fazer uma última oração. Posso convidar para ficar em pé, pastor Luiz? Pode, né? Convido os irmãos a ficarem de pé. Você está feliz? Que você receba essa palavra do Senhor, que o Espírito Santo de Deus possa cuidar da sua vida nesse momento. Eu quero orar com você. Senhor, nós agradecemos, Pai, por essa noite, te louvamos pela tua graça, pela tua fidelidade. Obrigado, Deus, por essa palavra tão gostosa. Obrigado porque antes de ministrar eu fui ministrado pelo Senhor. E eu não pude esquecer que o Senhor me aceita mediante a fé em Cristo. Eu não pude esquecer que o Senhor me justifica gratuitamente pela sua graça. Eu não pude esquecer da alegria que o Senhor trouxe para mim quando eu me entreguei a Cristo, quando eu vim aqui na frente, ergui a minha mão e falei: eu aceito Jesus como Senhor e Salvador. E nesse dia foi um dia de festa, foi um dia de alegria. E eu quero agradecer por esse momento, Deus, te louvar pela tua graça, em favor dos meus irmãos, que o Senhor possa abençoar cada família aqui, para que, como o pastor André orou, que essa semana seja uma semana de respostas, uma semana de muita vitória em Cristo Jesus, para que o Espírito Santo de Deus possa estar com cada família, em cada lar, aí na sua casa. Que o Espírito Santo de Deus, que você sinta a doce presença, a agradável presença do Espírito Santo de Deus. Nós oramos assim e entregamos esta noite no teu altar, em nome de Jesus. Amém e amém.